Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi de férias? Então vamos aqui começar depois do outro vídeo que eu mandei na segunda, né? Dia 3. Esse aqui agora vamos só reforçar os combinados, porque a partir da semana que vem nós vamos começar a utilizar a plataforma Plural. Você já deve ter recebido seu login, sua senha, tá? E muito importante, comprometimento com o horário. Levantar antes das 7, né? Para que às 7 a gente comece bem o dia de aula. Vocês também devem ter recebido o horário de aula aí. Então a diferença é que a gente não vai estar na escola, mas é importante que sigamos o horário, tá? Porque se você não comparece, se você não acessa a plataforma, você vai ficar com falta. E não é isso que a gente quer. A gente quer a presença de todos vocês e também que você, com isso, consiga aprender o conteúdo, né? Assimilar a informação. Outra coisa muito importante, pessoal, não deixe de fazer as atividades em dias. Coloque as atividades em dias, tá? Entregue elas no prazo certo para evitar problema tanto para nós professores como para vocês, tá? Hoje nós vamos começar um novo filho, que é o filho dos moluscos e assimilar o conteúdo. Então no semestre passado nós vimos poríferos, quinidários, plateumintos e nematelmintos. Agora a gente vai falar do molusco, que é o filho aí que envolve polvo, né, os caramujos, a lula, tá? Então esse filo, como os outros que a gente viu, sempre recebe o nome, né? Ele também recebe o nome considerando uma característica dos animais que fazem parte desse filo. No caso dos moluscos, o nome molusca está associado à consistência corporal, que é mole, tá? Então tem o nome do filo está associado a isso. Podem ou não ter concha de calcário, né? Concha calcária, como os caracóis, por exemplo, tem. E lesma ou a lula também não tem. É o segundo maior filho dentro do reino animal, né? Aproximadamente 110 mil espécies, um número significativo de espécies para um filho. Acho que só perde para o filho dos artrópodes, que a gente vai estudar ainda. Existem espécies que são utilizadas como alimento e também espécies que são pragas agrícolas, daí a importância econômica desses animais, certo? O escargot, que é um prato à base de caramujos, né? De molusco, um prato caro, né? Gourmet, como dizem aí, além de algumas espécies serem consideradas pragas também de plantações. Você tem espécies de água salgada, né? Na sua maioria, né? Coloquei aqui a ostra. Você tem espécie de água doce, né, do ciclo, e espécies de ambientes terrestres também, como a lesma, que eu coloquei a imagenzinha de escargot, né, na conchinha. Esse cladograma aqui já é o nosso conhecido, nós já estudamos aqui poríferos, quinidários, plateumintos e nematelmintos, e agora a gente está aqui, ó, tá, nos moluscos. Eu coloquei aqui algumas informações que a gente já, só para reforçar, né, são seres eucariontes e heterótrofos, né? Isso aqui a gente já sabe o que é. Tem célula com núcleo e aqui heterótrofo se não sintetiza seu próprio alimento. Eumetazoários, tecidos verdadeiros. Triblásticos, 3 folhetos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma. E são protostones, né? O protostomado, que é aquela característica em que a boca surge primeiro. Outra informação, né, é que os moluscos possuem 2 tipos de digestão, os 2 tipos, extra e intracelular, tá? Então parte do alimento é digerido fora da célula, lá depois que o animal ingere, e o restante a digestão se dá, né, termina dentro da célula. Aqui nós temos uma novidade evolutiva, porque até então, né, dos poríferos até os nematelmintos, a gente não tinha falado de sistema circulatório. Nós não falamos de sangue, coração, nada disso. Vasos sanguíneos, certo? É o primeiro filo dentro do reino animal que nós observamos aí, né, a presença de um sistema circulatório contendo essas estruturas aqui, ó. Coração, artérias, né, os vasos sanguíneos, veias, capilares, enfim. E claro, o sangue. Isso, por exemplo, pode ser utilizado, né, como um critério para traçar os poríferos, aliás, traçar os moluscos
como um filo mais complexo, por exemplo, do que os quinidários que não tinham sistema circulatório, ou até mesmo os poríferos, né? Então, é uma característica que você pode traçar como que torna os moluscos mais complexos do que os quinidários, por exemplo. E aí o sistema circulatório dos moluscos pode ser de dois tipos. Primeiro, o sistema circulatório aberto, que é essa primeira figura aqui, ó, estão vendo o laser, né? O sistema circulatório aberto, ele é assim chamado porque em um determinado momento o sangue que está dentro dos vasos sanguíneos, ele sai e tem contato direto com os tecidos, numa cavidade que nós chamamos de hemoceles, né, que é esse espaço sanguíneo nos órgãos. Aí ele fornece oxigênio, nutriente, recolhe CO2 e os produtos, né, do metabolismo celular para ser eliminado. E depois retorna ao coração. No sistema circulatório fechado, é como o nosso, da espécie humana. O sangue circula todo o nosso corpo, né, exclusivamente dentro dos capilares, né, dos vasos sanguíneos, não extravasando em momento algum, tá? Ah, professor, como que eu vou saber então se o molusco tem sistema circulatório aberto ou se ele tem sistema circulatório fechado? O exercício vai te dar isso. Quando a gente for falar aqui das classes dentro do filo, nós vamos mencionar quando é que a classe tem sistema circulatório aberto e quando é que a classe tem sistema circulatório fechado. Então é importante que você tome nota dessas informações, certo? Basicamente, os moluscos possuem três constituintes corporais. A primeira é a cabeça, que é onde se localiza a grande maioria dos órgãos do sentido, visão, tato, né? Os órgãos sensoriais. O número 2 aqui é a massa ou saco visceral, que é onde você encontra o local, né, que abriga as vísceras, como o próprio nome sugere, os órgãos internos. E por último aqui, terceira parte, o pé, que está associado à locomoção. E uma característica dos pés dos moluscos é que essas estruturas são extremamente musculosas, né? Tem uma quantidade significativa de musculatura para auxiliar no deslocamento desse animal. Em relação à concha, é bom a gente ressaltar que não são todas as espécies que têm, e quando você observa a concha em um determinado organismo, em um determinado molusco, ela está associada à sustentação dessa massa visceral, né? E, claro, proteção dessa estrutura, considerando que é isso em os vitais. Como eu dizia, né, a concha, além de sustentar essa massa visceral, ela serve como proteção dessa região que se encontra aí os órgãos vitais. Outra novidade evolutiva, outro sistema comparativo que você pode utilizar para falar que os moluscos são mais complexos que os quinidários é a presença de um sistema digestivo completo, né, com boca, estômago, papo, intestino, até terminar aqui no ânus, tá? Lá no sistema digestório dos quinidários, ele era incompleto lá na água viva, por exemplo. Então existe uma única cavidade chamada de gastrovascular e uma única abertura que funcionava tanto como boca como para eliminação de excrementos, né, excretas, tá? Então o sistema digestório também pode ser utilizado como comparativo de complexidade maior dos moluscos em relação aos quinidários. O hepatopâncreas, que é essa daqui, ó, funciona como fígado e pâncreas, né? Hepato de fígado e pâncreas de pâncreas mesmo. É uma estrutura, uma glândula que secreta substâncias que vão auxiliar na digestão do alimento desses animais. Aqui, em relação ao sistema respiratório, é muito variado, porque vai depender do local, né, do ambiente em que o molusco vive. Então, se ele vive na água, obviamente a respiração vai ser branquial, por meio de brânquias. Se for animal de ambiente terrestre, vai ser pulmonar, tá? Respirar por pulmões. Associado ao sistema circulatório, né, o sistema respiratório também acontece, o transporte de sangue acontece pelo mesmo circuito do sistema circulatório, tá? Então, por onde o sangue passa, ele leva o oxigênio e recolhe o dióxido de carbono, CO2.
O sistema nervoso, né, composto por três gânglios. Esses gânglios estão unidos por cordões nervosos. Então você tem os gânglios na cabeça, os gânglios cerebrais que se encontram na cabeça. E ele se ramifica para os nervos sensitivos, associado à percepção de estímulos externos, né, variação de temperatura, paladar, o tato, tá? O outro vai para os gânglios pedais, que direcionado aí aos pés, associados à movimentação da musculatura dos pés. E o último aqui, o terceiro, são os gânglios viscerais, tá? Esses gânglios estimulam, né, permite o funcionamento correto dos órgãos internos, que fica dentro da massa visceral. Nós temos essas 6 classes dentro do filo. Então nós estamos falando do reino animal, do filo dos moluscos, e dentro desse filo nós temos estas 6 classes: monoplacófora, anfineura, escafopoda, pelicípoda, que também pode ser chamada de biválvea, gastrópoda e cefalópoda. Nós vamos falar basicamente dessas 3, que são as que mais, né, a gente estuda. É claro que no livro de vocês tem as 3 primeiras, sim. Quem quiser dar uma olhada, ler, fique à vontade. Mas nós vamos focar nessas 3 aqui, ó: pelicípoda, gastrópoda e cefalópoda. A primeira classe, né, de novo, o nome gastrópode está associado a uma característica dos representantes deste filo, que é o fato de que o intestino fica anatomicamente posicionado na mesma região dos pés desses animais. Por isso que fala gastrópode. Então, gastro, intestino, e podas vem de pé, né? Vive em ambientes diversificados, então você tem organismos que vivem na água, na terra, né? Essa diversificação se deu ao longo do processo evolutivo, e para que isso ocorresse de maneira satisfatória, esses animais tiveram que passar por adaptações, né? Por exemplo, quando saíram do ambiente terrestre para o ambiente, quando saíram do ambiente aquático para o ambiente terrestre, a concha obrigatoriamente ficou mais leve, né? Menos calcificada, para facilitar a locomoção. A fase larval que é observada em gastrópode aquático, ela não existe em gastrópode terrestre. O desenvolvimento é direto nos gastrópodes terrestres e indireto nos gastrópodes aquáticos, tá? Os gastrópodes que vivem na terra são monóicos, né? Então, aparelho reprodutor masculino e feminino no mesmo indivíduo, isso facilita a reprodução. E depois a gente vai falar mais sobre isso no final. Tem a rádula. A rádula é uma estrutura feita de quitina, que é a mesma substância que compõe lá aquela casquinha do camarão, sabe? A casquinha do besouro. Então é uma estrutura quitinosa, rígida, né? Que é observada só nos gastrópodes e tem essa função aí, observado nos gastrópodes, tem a função de auxiliar na alimentação, como mostra esse videozinho, esse gifzinho aqui, né? Então, ela tem essa função de atuar como se fosse um dente, raspando o alimento. O sistema circulatório dos gastrópodes é aberto, tá? O sangue não percorre o corpo todo dentro de vaso. Num dado momento, o sangue extravasa e tem contato direto com os tecidos. E a respiração pode ser ou branquial, se for animal de ambiente aquático, ou pulmonar, se for animal de ambiente terrestre. Essas adaptações, né, foram extremamente importantes para essa transição dos gastrópodes, né, sair algumas espécies da água e assumir o ambiente, conquistar o ambiente terrestre. Então eles são extremamente adaptados, considerando que tem gastrópode aquático e gastrópode terrestre. Mas no final eu falo das adaptações especificamente que ocorreram. Uma adaptação muito importante que aconteceu para garantir o sucesso de gastrópodes que saíram do ambiente aquático e conquistaram o ambiente terrestre
é a mudança da respiração branquial, que é de gastrópodes aquáticos, para a respiração pulmonar, que é a respiração de gastrópodes de ambientes terrestres. Não chega a ser um pulmão propriamente dito. A estrutura rudimentar é chamada de cavidade paleal. Ela funciona como um pulmão. Ela tem essa função de capturar o oxigênio atmosférico e aproveitar no processo respiratório, tá? Um detalhezinho aqui da rádula de um gastrópode, né, de um molusco, uma estrutura que serve como um dente auxiliando a obtenção de alimento. E aqui, só para reforçar que os gastrópodes têm sistema circulatório aberto, tá? A outra classe aqui, a classe dos bivalves, né, ou pelicípoda, a mesma coisa, tá? Também você encontra eles só em água, tá? Ambientes aquáticos, tanto em água salgada, né, habitat marinho, como em habitat de água doce, certo? Esses animais são exclusivamente aquáticos, porque eles se alimentam por filtração, são animais filtradores. Lembra lá dos poríferos, quando nós falamos dos poríferos, né? Que eles filtravam a água e obtinham o alimento através do que estava retido na água? Aqui do mesmo jeito, tá? Esses animais possuem dois sifões, aqui, ó, presença de sifões. Nessa imagem no canto superior direito, aqui, ó, o laser, ó, essa estrutura é um sifão e essa outra menor aqui, outro sifão. Esses dois sifões, um é chamado de sifão inalante e outro de sifão exalante. O inalante é o que inala a água, né? Que suga a água para que ela seja filtrada. E o exalante é por onde a água é eliminada depois que ela é filtrada, tá? Não tem rádula, porque se alimenta por filtração. As conchas possuem duas valvas, né? É justamente essas duas estruturas aqui, ó, que estão abrindo e fechando, né? São chamadas de valvas, tá? Por isso o nome da classe bivalva ou biválvia, certo? Em relação ao processo de alimentação que se dá por filtração, é importante a gente mencionar aqui aquelas ostras que são consumidas no litoral, né, principalmente no litoral, de maneira crua. Muito perigoso esse tipo de hábito, porque você, quando não sabe a procedência dessa ostra, coloca a sua saúde em risco. Porque, eventualmente, durante esse processo de filtragem que o animal faz para se alimentar, ele pode reter partículas tóxicas nos seus tecidos, né? E essas partículas tóxicas podem fazer mal para quem está consumindo esse animal. Então, se você não sabe a procedência correta desse animal, é melhor que você não consuma. O sistema circulatório também é aberto aqui nos pelicípodas. E, claro, respiração branquial, considerando aí que são animais aquáticos. É na classe dos pelicípodas que ocorre a formação das pérolas, né? Um artefato aí muito utilizado na indústria de joias. As pérolas são formadas porque os bivalves têm a capacidade de neutralizar corpos estranhos que eventualmente entram em contato com seus tecidos. Então, eles secretam uma substância chamada substância nacarada, que vai revestir, vamos imaginar que isso aqui é um grão de areia, que eventualmente entrou no corpo desse animal e está causando problema. Para que esse problema seja neutralizado, o animal começa a secretar essas camadas de substâncias nacaradas, né? Como está sendo mostrado aqui, e acaba formando as pérolas, neutralizando a invasão. Então é um sistema de defesa, ó, ocorre em resposta à invasão de um corpo estranho, tá? O objetivo aí de evitar problemas. Aí o ser humano viu, né, nisso a possibilidade de lucrar, considerando que se trata uma estrutura que tem um valor econômico significativo. Aqui mostra, né, um bivalve aberto, repleto de pérolas, né,
Nós observamos basicamente aqui as brânquias e aqui é a massa ou saco visceral, tá? Essa outra classe aqui dos cefalópodas, de novo, a associação do nome com uma característica que o animal possui, né? Cefalópoda. Cefalo quer dizer cabeça e podos, pés. É uma referência ao fato que esses animais têm os pés, que são os tentáculos aqui, ó, diretamente ligados à cabeça, tá? São todos marinhos, exclusivamente aquáticos e marinhos, né, de corpo mole. Geralmente sem concha, algumas espécies possuem conchas internas, tá? Os tentáculos são muito fortes, porque extremamente musculosos, e na parte inferior dos tentáculos estão as ventosas. Os tentáculos têm a função, primeiro, de auxiliar na locomoção do animal, óbvio, né? E também na captura de presa, na captura de alimento. Esses animais possuem um grupo específico de células chamado de cromatóforos. Coloquei coloridinho assim justamente para fazer uma referência ao fato de que essas células conseguem mudar a coloração do corpo do animal, como está aqui nesse gifzinho, ó. Então essas células conseguem mudar a forma como absorve comprimentos de ondas da luz, né? E alterar a cor do corpo do animal. Ele consegue fazer isso quando ele está, dependendo do seu humor, ele muda de cor. Para se camuflar, né? Uma estratégia de defesa. Para atrair parceiro sexual, tá? Outra estratégia, outro mecanismo de defesa é a bolsa de tinta. Então o animal se sente ameaçado, libera um jato de tinta que forma uma cortina que pode aí acaba confundindo a ameaça, né, o predador, enquanto dá tempo do animal fugir. Está aqui na imagem. A reprodução, né? Os moluscos, nós temos dentro do filo organismos monóicos, ou seja, aqueles que no mesmo indivíduo você tem um aparelho reprodutor masculino e feminino, e organismos dioicos, ou seja, macho e fêmea em organismos separados. Ah, professor, mas qual filo é monóico e qual filo é dioico? Via de regra, os gastrópodes são monóicos, tá? E dioicos nós temos os bivalves, as conchas lá, né, da pérola, e os cefalópodes lá, que são as lulas, o polvo, certo? O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, né? Direto quando não tem fase larval e indireto quando tem fase larval. Como é que eu vou saber disso, professor? Depende do exercício, tem que ler o enunciado, porque a gente não consegue traçar uma uniformidade dentro do filo, certo? Então isso varia muito. Às vezes dentro de uma mesma classe você tem organismos, a gente vai ver daqui a pouquinho, que tem gastrópodes que tem desenvolvimento direto e gastrópodes que tem desenvolvimento indireto. Então você tem que ficar atento à informação que o exercício te dá em relação a esse aspecto do organismo, tá? Aqui, ó, nos bivalves, que são as conchinhas, né? Eles são dioicos, tem macho e fêmea em indivíduos separados. A fecundação externa, então espermatozoide, gameta masculino e ovócito, gameta feminino são liberados na água. A fecundação dá origem a um ovo, um zigoto, que transforma-se numa larva chamada de Veliger ou Veliger. Essa larva passa por uma metamorfose, transformando-se no indivíduo adulto. Daí a gente fala então que os bivalves têm desenvolvimento indireto, visto que tem fase larval seguida de metamorfose. Já os gastrópodes, aqui os caramujos, né? Lembra que eu falei das adaptações para a conquista com sucesso do ambiente terrestre, né? Então, ó, a maioria dos gastrópodes é monóica, né? Maioria. Há exceções? Sim. Então, o que é monóico? Aparelho reprodutor masculino e feminino no mesmo indivíduo, tá?
A fecundação é interna nos gastópodes terrestres, tá? E aliás, em todos os gastrópodes a fecundação é terrestre. Desculpa. Em todos os gastrópodes a fecundação é interna. O que acontece é que nos gastrópodes terrestres o desenvolvimento é direto, não tem fase larval. Já nas espécies aquáticas, na sua grande maioria, o desenvolvimento é indireto, tem fase larval, tá? Uma outra essas são características, né, que foram importantes aí para garantir o sucesso desses animais quando eles saíram da água e conquistaram o ambiente terrestre. Aqui é um gastrópode de ambiente terrestre, né? O filhotinho só é pequenininho, mas tem anatomicamente, né, a mesma estrutura do indivíduo adulto. E aqui só para mostrar a larva, né? Tem dois tipos de larva. Larva trocófora, que é a que está aqui, ó. E a larva Veliger. Depende muito do estágio em que a larva se encontra. Eu acho que é isso, né? Até aqui. Espero que você tenha assistido. Não se esqueça de fazer os exercícios em dia. E claro, se tiver dúvida, é só mandar que a gente tá aí para, tá bom? Um abraço e até a próxima.